Eu saí do meu trabalho. Bom, vamos lá. Acho que quem assistiu os vídeos consegue entender um pouco do contexto, mas tem muita coisa, gente, que acaba não colocando no vídeo por um motivo ou por outro, porque primeiro a gente tem que, às vezes, passar um tempo, assimilar, entender tudo o que aconteceu, pra expor isso da melhor forma possível. Porque aqui na internet, cara, você expõe alguma coisa, tá de cabeça cheia, etc., muita gente vai interpretar errado, vai ficar te julgando, e eu não gosto muito de ficar debatendo com a galera aí, né? Então também não queria julgar errado determinada situação. Depois que passa, fica muito mais fácil a gente entender toda aquela situação, né? Como eu já disse, o trabalho foi útil por muito tempo, eu fiquei permanente lá por 2 anos e meio, praticamente, né? Com o meu período de temporário lá também foi muito bom. Né? A minha chefe direta muito boa, todo o trabalho praticamente tem sempre aquela galera que um cobre o outro, né? Um tem o rabo preso com o outro e vai cobrir, seja em determinados setores, indiferente do cargo, do nível e tudo mais. E aí nos últimos anos a gente veio se mantendo super bem, mesmo com salário baixo, eu e a Camila tranquilamente, a gente consegue administrar muito bem, a gente gasta pouco, a gente tá aí no processo de ter menos coisas, né? Porque menos é mais, segundo a Camila, mas vivendo bem, sem passar necessidade, comendo bem, bebendo bem, tentando futuramente voltar a viajar, que nem a gente fez vários vídeos de viagem aqui, Polônia, Suíça, França, Alemanha, Bélgica, ou seja, uns lugares bem legais e vídeos tranquilos, Portugal principalmente, que é um lugar que vale a pena todo mundo conhecer e a gente gosta muito, né? São as nossas raízes. Então tem tudo isso aqui e aí a gente vai tentando voltar a isso. Só que o que aconteceu? Eu comecei, né? Eu tava ali, a gente tava se mantendo com a pandemia, fica ok. Só que, por exemplo, se eu tivesse que ir pro Brasil, eu já ia ter um gasto maior, eu e a Camila, porque passagem não é barato e tudo mais. E a gente começou a pensar em tudo isso. Lá eu ajudava minha mãe, nos últimos anos eu não consegui ajudar, porque a gente acabou comprando a casa e tudo mais. E aí o budget foi lá embaixo, né? Aí problemas com o carro, essas paradas todas. E aí o que me fez realmente sair do trabalho foi que algumas coisas começaram a acontecer, né? Eles têm uma head office lá, que é uma mulher que mal vai, né? Eu precisei de um tempo para assimilar isso. Logo que eu cheguei, ela era bem estranha, mas tudo bem, ela era a chefe, ela estava no topo, eu não sei como que ela conseguiu chegar lá, mas chegou e talvez tenha algum mérito ali em alguma coisa que eu também não tenha visto ou não veja. Mas do que eu vejo, né, do que eu tive acesso de informação e de contato com ela, foi algo bem estranho, assim. Ela era uma pessoa que, às vezes a gente estava no meio de uma reunião trocando ideia, assim, resolvendo um problema, planejando o futuro, a mulher começava a dançar, cara, um negócio surreal, assim. Ela começava a dançar e ela era agitada, ela corria, né, maratonas e tudo mais. Então não sei, ela era uma pessoa que era hiperativa e ela começava a dançar, cara, no meio de uma reunião e cantar ao mesmo tempo. Ou seja, um negócio realmente totalmente fora do real, assim. Você não acredita que aquela pessoa naquele cargo tá agindo daquela forma no meio da reunião. E a gente, que era todo mundo abaixo dela, ficava quieto e continuava resolvendo. Ela falava, ela dava opinião, ela dava sugestão, ela impunha as coisas dela, mas naquele esquema, dançando, pulando, fazendo polichinelo, correndo parada. E falava, mano, que loucura é essa, né? E ela já era uma senhora com um piercing no nariz e tal. E várias vezes ela trabalhava um dia por semana. Ela chegava nesse dia, ela pegava o outro cara lá, que era amigão dela há anos, e eles iam dar um rolê, iam almoçar, e ela voltava com outro piercing, falava que passou num tatuador, ou seja, ela fazia o programa de fim de semana no dia que ela tava lá. Nem ligava o computador e eu ficava naquela, né? E sempre que eu perguntava alguma coisa era patada. E às vezes ela pedia pra mim, eu já mostrei aqui várias vezes relatórios e tudo mais que eu tinha que fazer. Eu, cara, tô me matando fazendo o trabalho da mulher e quando eu peço uma opinião pra ela ou eu tenho que responder alguma coisa que não tá na minha alçada, a mulher me esculhambava, mas esculhambava mesmo, mano. Pegava pesado. Eu e a Camila ficamos dias eu pensando em responder o e-mail que ela me mandou. O que aconteceu foi o seguinte, o estopim do negócio. Eu fiz uma pergunta pra ela, né, que a gente precisava do risk assessment feito e tudo mais, das policies feitas, e ela tava fazendo isso pra mudar as policies e os risk assessments, né, que são as normas da faculdade, pelo menos perante ao nosso setor, para adequar a questão da pandemia e pós-pandemia. E ela não fez. E aí eu fiz uma pergunta nela a respeito disso, ela falou, é uma pergunta super fácil, você deveria saber responder. Mas você está aqui há 2 anos, você não sabe nem com quem que você tem que falar para obter essas respostas. Fala com fulano, ciclano e beltrano e depois você me fala o que eles te falaram. E eu já tinha falado com eles e todo mundo falou, não, fala com ela. Então eu fui lá, sala por sala, e-mail por e-mail, mandei para todo mundo, falei que preciso que vocês me façam isso. Todos vieram.
ela deveria ter feito no negócio. Só que ninguém me deu uma resposta escrita. E teve um cara que me deu uma resposta escrita, que ele era mesmo nível que ela. E ele colocou: eu não estou sabendo de nada disso, ela não tomou nenhuma decisão, assim que ela tomar uma decisão, ela tem que avisar a gente. E ela tem que dar essa resposta. E aí eu mandei esse e-mail pra ela. Ela ficou sem graça. Ela, mesmo com essa resposta, você ainda tá aqui há 2 anos, você deveria saber essa resposta. No final, o que que eu fiz? Eu fiz o risk assessment pra ela. E segundo a minha chefe, falou: Wesley, faz o que você conseguir e manda, que ela vai aceitar, porque minha chefe conhece ela, mas minha chefe tinha o problema de não querer bater de frente com ela. E eu falei: cara, que situação. Aí eu fiz o risk assessment, criei as policies, né, de acordo com outras empresas, entrei nas policies de outras empresas online, empresas que trabalhavam, né, pelo menos nessa área de acomodação e conferência, e a gente alugava para conferências. E aí eu montei esse risk assessment e mandei para ela, ou seja, eu fiz o trabalho dela. E ela falou: tá vendo como foi fácil? Deu vontade de eu falar: não foi fácil. Eu criei um negócio que você deveria ter respondido segundo todas as pessoas que você disse que eu não acessava e que eu não buscava resposta e que elas dariam essa resposta. Mas não fiz isso. Fiquei tempos e tempos, eu e a Camila, eu escrevendo e-mail para minha chefe, escrevendo e-mail para o RH, tentando mostrar tudo isso. E no final eu só perdi tempo, porque eu falei: não vou mandar agora, porque se eu mandar vai gerar um estresse. Se gerar esse estresse, ela vai pesar mais na minha vida e eu já não tô legal. Então isso aí foi meio que o estopim. Então é tipo de coisa que acontece, isso vai depender. Por isso que é o problema, né? Esse trabalho novo que eu tô entrando, o legal foi que eu já fiz a entrevista direto com a Head Office, né? Com ela eu tinha feito a entrevista com o RH, já tinha passado, já tava lá. No final ela tinha fez uma entrevista meia boca comigo, eu já tava trabalhando e ela sentou: vou fazer uma entrevista com você aqui rapidinho. A pergunta que a mulher me fez: qual super-herói você seria e por quê? Cara, essa foi a única pergunta que essa mulher tinha feito pra mim. Naquele momento que eu entrei na empresa, eu já falei: essa mulher não entende nada de nada, cara. Mas beleza, eu até falei: pô, vai ser fácil de levar, visto que ela não tá nem aí, eu vou trabalhar. E o trabalho no geral era tranquilo, né? Era administrativo, cuidava de acomodação, fazia os inventários da faculdade quando os alunos saíam e quando eles entravam, as destruição, a gente, né, que aluno quebra tudo, a gente pegava lá e organizava, e tinha vários cursos durante o meio do ano, tinha que alugar também algumas acomodações em alguns lugares, né, da faculdade para evento, e eu fazia toda essa parte. Então era bem burocrático às vezes, né, tinha que fazer nota fiscal e tudo mais, e ela vinha com os relatórios dela. E eu falei: pô, tô fazendo o trabalho da mulher e ela me humilha dessa forma, né, fala que eu tô há 2 anos no lugar, não consigo me virar, que a resposta é fácil. E eu pensei: a resposta era fácil, por que ela não me deu essa resposta? Podia me esculhambar, mas me dá a resposta. Ela não deu a resposta, por quê? Porque ela não fez e ela não sabia. E aí todo mundo que ela me indicou para perguntar, para conseguir aquela resposta, falou: ela tinha que ter feito durante o período de pandemia que estava todo mundo em casa, e ela não fez. Ou seja, ela já me mostrou o quanto era. E outra coisa que aconteceu foi que quando eu comecei, meu carro deu problema, que eu peguei carona para ir trabalhar, várias pessoas que me deram carona perguntavam: o que você acha de trabalhar com ela? Eu falava: eu prefiro ficar quieto. Aí as pessoas começavam a falar: pô, ela não faz nada, ela não responde e-mail, todo mundo reclama e não sei. Eu falei: pô, ela tem alguma coisa ali de muitos anos e tudo mais, mas isso acontece. Se esse tipo de gente está nesse tipo de empresa e nesse tipo de cargo, e a gente vê que a gente está abaixo dele e não vai conseguir crescer, é a hora de sair fora. E foi isso que eu pensei, e aí eu fiz a minha correria que eu já mostrei aqui pra vocês. Tem muito mais coisas por trás. O sentimento que eu senti naquele momento foi de tipo: eu vou embora e se dane. Acho que deveria ter feito isso em algum momento também, mas acho que as coisas também acontecem por um motivo e num tempo certo. Então talvez se eu tivesse saído, eu não tivesse conseguido esse emprego que eu consegui agora. Eu teria pego qualquer outro, simplesmente porque eu precisaria pagar minhas contas, e aí cairia nesse limbo de estar sempre em empregos que tem esse tipo de gente. Mas é muito difícil da gente conseguir controlar. A gente não sabe quem são as pessoas que vão trabalhar com a gente, a forma que elas trabalham. A gente não tem essa informação porque a gente é novo na empresa. Então você vai levantando isso ao longo do tempo, e durante um ano foi tranquilo, mas esse último ano, depois que voltou da pandemia, foi uma coisa que eu falei aqui em vídeo: a pandemia deixou todo mundo mais preguiçoso, principalmente as pessoas que puderam trabalhar de casa ou puderam ficar em casa sem fazer nada, principalmente, porque elas voltavam e ficava todo mundo irritado de estar lá e de ter que fazer alguma coisa e tudo mais, e o trabalho é boring, você já acostumou a ganhar dinheiro e ficar em casa. Eu fiquei em casa, teve vários dias que eu não fiz nada praticamente, mas quando eu voltei, né, fazendo tudo, até porque todo mundo ficou jogando coisa em mim, porque tinha que ir menos gente pro escritório e eu tinha que fazer o de todo mundo. Então isso foi pesando. Aí eu falei: pô, ela não reconhece, ela não sabe o que eu faço, ela não vê o que eu fiz, e aí ela me julga como se eu fosse um incompetente. Então a gente também tem que ver, e é nessas horas que você tem que
tomar alguma atitude e sair. E eu falei, não vou ficar lá, embora a minha chefe fosse muito tranquila, a maioria das pessoas em volta fosse muito tranquila, até comentei nisso aqui alguns vídeos atrás, que tipo, a maioria das pessoas boas, elas não afetam tanto o ambiente, mas uma pessoa ruim, ela afeta, e principalmente se ela tiver, né, na hierarquia em cima. Então a gente tem que ter muito cuidado, e foi aí que eu tomei a decisão de sair, e talvez, não sei, espero que tenha sido a melhor decisão da minha vida, né? Na questão financeira é melhor, na questão de cargo é melhor, na questão de trabalho é muito mais trabalho, muito mais responsabilidade, mas eu tenho que arriscar, porque senão eu ficaria naquilo, e aquilo estava me consumindo de um nível que não deveria consumir, né? Diante de tudo que a Camila já tinha passado esse ano, né? Tudo que eu passei e comecei a passar, eu falei, tá acontecendo comigo o que começou a acontecer com a Camila, de sentir depressão. E eu tentei escapar o quanto antes, e aí eu tive uma semana de férias e fiz aquela correria que eu mostrei pra vocês, de buscar um emprego, como que eu busquei, eu falo no vídeo, vou deixar aqui no card pra vocês. E é isso, cara, é mais pra galera entender como que acontece esse contexto. Isso acontece em várias empresas, tem muita gente que posta aqui, fala das suas experiências pra gente, e é muito gratificante ver que tem gente que tá trabalhando às vezes em um trabalho mais simples, trabalho braçal, que muita gente fala que é subemprego, mas tá pagando bem e você não tem estresse. Pra mim isso vale muito mais. Tem alguns amigos que tem que trabalhar com jardinagem, trabalhar com entrega, mas recebem bem, conseguem ter uma qualidade de vida muito melhor do que quando tinham um trabalho supostamente melhor, né? Então a gente só vai saber, eu conheço também pessoas que trabalham em escritório e têm uma vida super tranquila, normal, como tinham no Brasil, sem tanto estresse. Mas isso vai depender de empresa, vai depender de processo, vai depender das pessoas que estão envolvidas nesse ambiente e como as pessoas agem ou como são as políticas da empresa, né? Onde eu estava, infelizmente, era um lugar que era... Cada um faz o que quer na hora que quer, e quem está embaixo faz o que é mandado, e você... E é aquilo, né? Você não vai conseguir crescer, e mesmo que você mostre, você não vai ser reconhecido, até porque quem tinha que me reconhecer no meu caso era uma pessoa que uma vez por semana, e que não atendia nenhuma ligação durante a semana, não respondia nenhum e-mail e tudo mais. Inclusive, várias reclamações que eu até postei aqui eram a respeito dela, falando, reclamavam comigo, só que eu era o último contato. Aí no final todo mundo tentou falar com ela 20, 30 vezes durante a semana, não conseguiu. Na hora que falava comigo, parecia que eu tava dando uma desculpa esfarrapada. Aí as pessoas brigavam comigo e queriam reclamar, e aí elas lembram do quê? Quem foi a última pessoa que eu falei? Falei com fulano de tal. E a reclamação às vezes caía nas minhas costas e amenizava a reclamação nas costas da pessoa que deveria ter feito o seu trabalho. Mas isso faz parte, e talvez essas partes difíceis, esses momentos difíceis da vida são o que fazem a gente mudar, cara. É aquilo, isso aconteceu com vários amigos meus que estavam trabalhando, se esforçando, não sendo reconhecido ou até não aguentando ali aquele processo, esquema de trabalho, e às vezes procuraram. E é o que eu falei, o trabalho que vai ser bom pra você não é exatamente o que vai ser bom pra mim. Que nem já entreguei pizza aqui, foi tranquilo, cara, foi só entregar, ganhar o dinheiro, só que era o trabalho, eu tava cobrindo um amigo meu, né? Inclusive quando tiver tempo livre eu vou fazer isso para ganhar um dinheiro extra, se eu tiver de boa. Mas a gente tem que ir buscando o que te faz melhor, o que faz você se sentir bem, o que faz você ter uma qualidade de vida melhor. Gente, o mais importante é a nossa vida. A gente passa a maioria do nosso tempo dentro de um trabalho. Se esse trabalho começa a afetar a gente psicologicamente e fazer muito mal, tá errado. É isso que eu converso com um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Ele falou, cara, é onde você passa a maioria do seu dia. Digamos assim, 25% do seu tempo você tá dormindo, 25% você tá na sua casa e os outros 50% você tá no trabalho, cara. Praticamente, né, com um pouco de trânsito aí. Mas você, então tem que ser um ambiente onde você saiba que, mesmo que você não vá crescer, você tem ali um respeito, tem uma consideração, tem uma harmonia no trabalho. Quando isso começa a se perder, por mais que seja por uma única pessoa, você também não pode ficar naquele trabalho porque, eu conheço 10 pessoas legais no meu trabalho, fiquei amigos dessas pessoas, mas tem uma pessoa que me arrebenta. E justamente, se ela está numa hierarquia maior que você vai acabar sendo vítima dela o tempo todo, e isso vai te atingir psicologicamente. E foi o que estava acontecendo comigo, e eu decidi aplicar o vazare e vazei. Isso é da vida real, na minha vida, não necessariamente a vida de outras pessoas vai acontecer dessa forma, como eu já disse. Leiam os comentários, tem muita gente que dá o relato da sua vida aqui, tem gente que fala, pô, trabalhei num lugar pesado, trabalho no warehouse e é super tranquilo. Só que tem muita gente que trabalha no warehouse, eu conheço amigos que trabalham no warehouse e não era super tranquilo, era muito pior. Ou seja, para passar muito estresse e ter um serviço pesado, aí é ruim. Então a gente tem que tentar amenizar tudo isso e fazer o melhor pra gente e não pensar, eu quero o trabalho X. Às vezes no trabalho X você vai passar muita raiva, muita necessidade, né? E o dinheiro não vai valer a pena. Nem sempre o dinheiro é... Então a gente tem que pensar assim, e é isso aí, mais pra galera... E é isso aí, mais pra galera entender, né, que por que eu apliquei o vazare e saí daquela empresa. Mas no geral, assim, a maioria das pessoas eram boas. Então é isso, um abraço e até mais.